Olá, queridos! Como estão? Espero que esteja gostando das aulas, que tenha compreendido a nossa primeira lição sobre a Trindade. É um assunto bastante polêmico, você vai ouvir muito, vocês que estudaram agora vão começar a notar muitas pessoas falando sobre a Trindade. Algumas pessoas, por exemplo, falam que o Voz da Verdade é uma seita, não é uma religião, porque ao invés dele adorar os três deuses, ele adora só Jesus Cristo. E então nós vamos ouvir falar muito disso. Espero que as dúvidas estejam sendo respondidas e eu me coloco à sua disposição. Pode me chamar no particular aí. Nós vamos bater um papo, vamos conversar, vamos esclarecer. O que nós precisamos entender mesmo da Trindade é que nós não podemos repartir. Não é três deuses, é um Deus só. Tá? Ele é em três partes, como o Sol eu já expliquei, tem a luz, tem o calor e tem a estrela, mas ele também é um só. Ele precisa das três partes para compor um só. Então não se preocupe se você está orando para o Espírito Santo, para Jesus ou para o Deus Pai. Você sabendo, tendo a consciência que são os três um só, tanto faz para quem você está orando. O Deus Todo-Poderoso está recebendo. Amém? E aí, tem aprendido? Eu confesso para você que eu estou muito inspirado, estou muito feliz. O grupo aí tem um pouco mais de 70 integrantes, mas eu sei que a maioria entrou aí sem querer, que na verdade eles não queriam aprender, mas tem uma porcentagem de 20 a 30 que estão acompanhando e eu só tenho que agradecer. Obrigado você que tem comentado nos vídeos, isso ajuda mais ao YouTube deixar a colocar mais vídeos nessa plataforma e alcança mais pessoas. Eu quero te agradecer de todo o meu coração. Obrigado você que está comigo nesse projeto. Ele vai demorar um pouquinho, alguns vão se cansar no meio do caminho, mas eu espero que fique comigo até o final. 2 ou 3 meses aí nós vamos encerrar ele e você vai ter uma visão geral de tudo que a Bíblia fala, tá? Tenha só uma coisa em mente. Para mim não importa que religião que você tá frequentando. O que importa para mim é que você tenha a Bíblia como palavra de Deus. Como ela é algo irrefutável, ela não mente, e nós temos que descobrir todas as verdades que estão nela. Muitos dizem que a Bíblia foi criada por causa da religião, da religiosidade, das doutrinas. Não, querido. A Bíblia foi criada porque Deus precisava deixar sua voz no povo. Então ele veio criando ela desde o Velho Testamento. Hoje, nós vamos entrar na segunda lição desse discipulado. Essa lição, ela refere à criação do homem, à criação do universo, à verdadeira adoração, a anjos. Então, o que eu quero que você entenda é que muitas vezes nós cometemos coisas erradas, não porque nós queremos, mas porque aprendemos errado. Por isso que Jesus e também o profeta Oséias dizem, eu já mencionei aqui, nós sofremos ou nós erramos por falta de conhecer as palavras, por falta de conhecer as escrituras. E é nela que tem o poder da vida eterna. Então, que nós possamos sempre refletir. Sempre eu vou colocar versículos, anote num caderno, escreva. Eu vou colocar o arquivo já com todo esse texto. Para você que tem dificuldade de escrever, grife. Isso vai te ajudar a memorizar, vai te ajudar a entender. Quem quiser o PowerPoint dessas lições, eu também envio o PowerPoint para que você veja no teu computador. Eu quero disponibilizar o máximo de informação que der para que você entenda que Deus é poderoso e ele vai fazer muito mais do que pedimos. Então vamos lá para a nossa primeira lição de hoje. De hoje, né? A segunda lição total. Então vamos lá e vão me ajudando aí. Então, olha lá. Segunda lição. A criação. Nós vamos ver alguns tópicos diferentes, tá? Então, primeiro, os anjos. O que eu quero hoje, essa lição rápida, pequena, sem muita canseira. Eu sei que alguns é como eu, que quer acabar rápido, mas não, querido, eu espero que você tenha terminado toda a lição, a primeira, para que você entenda essa. E assim, vamos ter lição hoje, sábado, domingo, segunda, e aí depois nós ainda temos vários dias para tirar a dúvida. Então, anote, marque, me mande, não deixe acumular lições. São poucos minutos, então dá para você ler, refletir, pensar, perguntar. Nunca fique com dúvidas, tá? A dúvida é a maior arma que Satanás tem para poder derrubar qualquer pessoa. Os anjos. Da origem grega, angelos, o significado é mensageiro de Deus. Como o próprio nome diz, a função única dos anjos é servir
aos interesses de Deus. Entendeu isso daí? Tô meio perdido aqui, que é até ruim de enxergar aqui embaixo. Ó, a função dele, a função dos anjos, tá lá em Salmo 103, verso 20. Dê uma checada lá. É servir aos interesses de Deus. Então a função dos anjos não é servir ao meu e ao teu interesse, mas eles só servem ao que Deus manda. Primeiro, os anjos são criaturas de Deus. É possível fixar o tempo em que foram criados. Na resposta de Deus a Jó, está lá em Jó 38, do 4 ao 7, dê uma lidinha aí. Nos faz entender que eles foram criados antes de todas as coisas. Então, antes de criar o mundo, de criar o sol, de criar a lua, de criar a água, os anjos já tinham sido criados lá. Então, dê uma olhadinha nesses versículos aí para você entender. E são criaturas. A Bíblia é muito clara sobre criatura. Muitas pessoas não gostam, mas no Evangelho de João ele diz assim que todos nós, eu e você, somos criaturas. Mas a partir do momento em que nós aceitamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, João capítulo 1, versículo 12, ele nos dá o poder para serem chamados filho de Deus. Mudamos um patamar. Então, se você ainda não aceitou o Senhor como Salvador, não aceitou Ele como Pai, não está seguindo as regras dele, você é uma criatura como anjo, uma criatura como qualquer outra pessoa. Mas quando se aceita Deus, passa a ser filho. E olha que a palavra é interessante, João capítulo 1, versículo 12. Ele dá poder de serem chamados filhos de Deus. 2. Os anjos possuem inteligência superior à dos homens, mas não o igual superior a Deus. Então olha lá, Hebreus 2,7, ó. Tu, ó Deus, fizestes os homens um pouco menor do que os anjos. 3. Os anjos conhecem suas limitações e se contentam com tudo o que fazem e podem fazer. Está lá em Mateus 24:36, ó. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu. Olha que interessante. Os anjos habitam com o Senhor, nós vamos ver a Bíblia inteira falar de anjos, eles louvam o Senhor o tempo inteiro, mas nem eles sabem o que Deus vai fazer. Nem eles têm consciência de quando será a vinda ou a volta de Jesus. 4. Os anjos, por orientação de Deus, cuidam e protegem os fiéis. Olha lá o texto, que lindo, ó. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, verso 7. Outro versículo. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Olha que interessante, que coisa bonita, né, queridos? A função verdadeira dos anjos é servir. Por isso que Deus diz assim, olha, acampa ao derredor. Então ele está o quê? Ele está à nossa volta, para nos servir. Tem várias passagens em que os anjos se manifestam, levam comida, ajudam. Então nós temos que entender essas coisas. Agora vamos falar um pouquinho, deixa eu passar para o próximo slide aqui. Lembre-se, com a dúvida aí, vocês podem me chamar a hora que for, tá? Qualquer dúvida que tiver. Olha lá, então vamos estudar um pouquinho sobre o que a Bíblia diz dos anjos, porque é onde nós cometemos muitos erros. Primeiro, o que são os anjos segundo a Bíblia? O que são eles? Os anjos são seres espirituais, criados por Deus para servirem como seus mensageiros e auxiliares. Em Salmo 103, verso 20, está escrito: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai, olha aí, ó, que executai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Eles não são divinos, mas são servos do Deus Altíssimo. O que quer dizer? Eles não são Deus, mas eles são servos. Eles são feitos para quê? Foram criados para quê? Para executar as obras, as ordens de Deus. A Bíblia diz que lá em cima vão estar cantando santo, santo, santo. Entendeu? Então o que são os anjos? Quando os anjos foram criados? Nós até comentamos um pouquinho atrás, ó. Embora a Bíblia não diga exatamente quando os anjos foram criados, sabemos que eles existiam antes da criação da terra. Jó, que nós até comentamos, tá aí, ó. Jó 38, versículo 47, indica que os filhos de Deus,
uma referência aos anjos, se alegraram quando Deus lançou os fundamentos da terra. Então Jó está dizendo assim, olha, os anjos ficaram felizes quando Deus criou a terra. Então isso indica que os anjos foram criados antes da criação da terra. Anjos têm livre-arbítrio? Isso é importante, hein? O que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é o que eu e você tem, onde Deus nos deu. Eu tenho o direito de escolher. Deuteronômio 28, Deus diz assim que ele coloca para mim e para você o bem e o mal. E ele diz, escolhe, pois, o bem para que prospere. Mas se vocês não escolher o mal, vai acontecer isso, isso e isso. Isso é o livre-arbítrio. Eu posso escolher estar fazendo esse curso aqui. Como eu posso escolher estar assistindo Netflix ou qualquer outra coisa. É o livre-arbítrio. Então aí, os anjos têm também esse livre-arbítrio? Sim, preste atenção. Os anjos também têm. Os anjos possuem livre-arbítrio, como demonstra na rebelião de Lúcifer e dos anjos caídos. Ó, Judas capítulo 1, versículo 6, você que às vezes não sabia nem, tem lá no finzinho da Bíblia, atrás, antes de Apocalipse, tem Judas, um capítulo só. Ele diz assim, ó, e quanto aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele os tem guardado em trevas, em grilhões eternos, para o juízo do grande dia. Então, os anjos têm livre-arbítrio? Tem. Eles escolheram servir Satanás. Eles escolheram, na rebelião no céu, seguir a Lúcifer. Então eles também têm o livre-arbítrio. Eles têm direito de escolha se quer fazer ou não. Então nós temos que entender que os anjos também têm isso. Os anjos podem pecar atualmente, agora eles podem pecar? Os anjos fiéis que permanecem com Deus não pecam, que permanecem com Deus. Pois escolheram servir ao Senhor e estão confirmados na santidade. Está lá em Mateus 18, versículo 10. Sugere a pureza e obediência dos anjos. Diz assim, ó, vede, não desprezais a qualquer destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celestial. Ou seja, eles vivem em santidade. Mas existem os anjos caídos, que são os demônios que vivem em pecado. Como a Bíblia descreve a aparência dos anjos? Muitos têm essa curiosidade, né? Como que é os anjos? Se você ler lá o livro de Ezequiel, você vai assustar da aparência dele. Ó. A Bíblia descreve os anjos de forma diferente, dependendo do contexto. Algumas passagens os mostram como seres gloriosos e resplandecentes, como em Mateus 23, versículo 8. O seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. Em outras ocasiões, aparece em forma humana, como em Gênesis 18, quando os 3 anjos visitaram Abraão. E tem ainda em Ezequiel, aparece como uma figura estranha, com várias asas, com asas cobriam o rosto, com asas voavam, vários olhos. Então, depende a ocasião, o anjo tinha uma aparência diferente. Qual o papel dos anjos na obra de Deus? Os anjos desempenham várias funções na obra de Deus, incluindo louvor, lembra? Santo, santo, santo. Serviço, lembra a ordem que Deus deu para Gabriel, para responder a oração de Daniel? E comunicação. Em Salmo 148, verso 2, somos chamados a louvar a Deus junto com os anjos. Louvai-os todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Eles também entregam mensagem divina, como Gabriel fez com Maria em Lucas capítulo 1, versículo 26 a 28. Lembra? Depois não esquece, você que está anotando, que está escrevendo no caderno, ou que está na apostila que eu estou mandando aí, nexa ela, faça referência desses versículos, dá uma olhada, você já vai me ajudar, porque às vezes na correria sai algum versículo diferente, vocês me comunicam. Os anjos podem interceder pelos homens, agora isso é importantíssimo, queridos. Os anjos podem, eu posso fazer uma oração para os anjos, eu posso pedir para que os anjos falem comigo para Deus lá no céu. A Bíblia não sugere que os anjos intercedem pelos homens. Então, a Bíblia não diz isso. Mas eles executam missões específicas dadas por Deus, como proteger os fiéis e lutar em batalhas espirituais. Em Salmos 91, verso 11 e 12, famosíssimo, nós vamos ler: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Lembra desse versículo? Lembra onde esse versículo foi citado? E quem o citou?
Satanás citou esse versículo. Lá no sermão, quando o Espírito levou Jesus no deserto para que o Satanás o tentasse, tentasse Jesus, ele chega para Jesus, coloca no alto e fala: se atira daqui, porque está escrito que aos teus anjos Deus dará ordem a teu respeito. E aí Jesus responde: olha, não tentarás, está escrito também, não tentarás o teu Deus. Então os anjos, ele não obedece às minhas ordens e nem às tuas ordens. Então não adianta eu pedir para ele. As únicas ordens que ele obedece é de Deus para nos ajudar. Anjos ainda aparecem hoje em dia? A Bíblia não afirma explicitamente se anjos ainda aparecem, mas Hebreus capítulo 13, versículo 12 nos adverte: não vos esqueceis da hospitalidade, porque por elas alguns, sem saberem, hospedaram anjos. Isso sugere que eles podem agir entre os homens, possivelmente de formas não reconhecíveis. Então, o escritor de Hebreu está dizendo assim: olha, cuidado, que às vezes pode ser um anjo que apareceu para vocês. Eu costumo contar, eu sei que a aula já está um pouquinho extensa, mas eu quero contar para vocês um testemunho. Muitos não vão acreditar, mas eu quero te contar um testemunho por alguns lugares que eu passo, e eu gosto sempre de contar isso. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar. Eu estudo várias coisas, atualmente estou estudando mais coisas em engenharia civil e outras. E eu tinha um pouco de dificuldade em entender sobre a manifestação dos anjos. Eu não acreditava muito que os anjos poderiam se aparecer para nós, ou se manifestar numa forma teofânica, ou numa forma uma forma humana. E eu quero contar um testemunho, queridos. Um dia eu trabalhando numa empresa chamada Datec, eu não estou mais lá, eu fui até a prefeitura da cidade de Ibaté resolver um problema. Na hora de eu ir para casa, na hora de eu voltar para a empresa, eu resolvi mudar o trajeto para que eu pudesse passar pela pista para chegar mais rápido. E quando eu ia passando em frente ao mercado, um mercado grande da cidade, eu olhei para a porta do mercado, tinha um segurança do lado esquerdo da porta e um senhorzinho do lado direito da porta. E esse senhorzinho estava com uma placa na mão dizendo assim: estou com fome. Só isso, queridos. Bem um senhorzinho branquinho, barbudo, com o cabelo bem branco. E quando eu vi aquilo lá, eu corri, parei o carro um pouquinho até distante e voltei no mercado, porque eu falei: não vou deixar um senhor de idade, principalmente, passar fome. Eu vi ele na porta, não falei com ele, vi o segurança, entrei correndo para dentro do mercado, corri até aonde vende marmita, comprei uma marmita grande para ele, passei nas bebidas, comprei um refrigerante e fui logo. Passei, a hora que eu cheguei na porta do mercado, ele não estava mais. Quando ele não estava mais, eu fiquei preocupado, e aí eu perguntei pro segurança, falei: moço, tinha um senhorzinho aqui, um velhinho já, com uma placa escrita tenho fome. E ele falou para mim: não tinha ninguém. Eu falei: tinha, eu acabei de parar o carro por causa dele, estava escrito estou com fome. E o segurança teimando comigo: não tinha, eu tô aqui, não tinha ninguém aí. Eu catei a marmita, saí meio irritado com ele, coloquei a marmita dentro do carro e fiquei dando volta ao quarteirão. Andei para lá, andei para cá e não achava ele. Eu já estava preocupado, era 2 horas da tarde, eu não ia comer aquela marmita, eu tinha que voltar para o serviço. Então eu passei uma última vez. Quando eu passei uma última vez, quase de frente desse mercado tem uma praça grande, com uma igrejinha lá no meio. E lá nesse meio eu vi uma senhora com uma criança lá. Eu parei o carro e falei: eu vou lá entregar para ela, que talvez ela queira comer isso daqui, porque eu não vou levar para mim. Quando eu ia chegando para ela, aqui perto dela, queridos, e ela olhou para mim, eu com a sacola na mão, ela começou a chorar. E eu, sem entender o porquê que ela estava chorando, eu cheguei perto dela e falei: me desculpa atrapalhar. E ela: não atrapalha. Eu falei: olha, mas é o seguinte, eu passei em frente ao mercado, tinha um senhorzinho com uma placa estou com fome, e eu comprei uma marmita para ele. Quando eu saí, ele não estava mais lá. Você não quer essa marmita? Aí ela despencou a chorar mais ainda, que eles olhou para meus olhos e falou assim: ó, faz 2 dias que eu e meu filho não come. E eu estava neste momento pedindo para que Deus enviasse um anjo para que me trouxesse alimento, senão eu ia padecer com o meu filho. Eu não sei, querido, se você acredita ou não, eu não acreditava. Mas a partir daquele momento Deus me mostrou que era um anjo que estava naquela porta. Era um anjo que apareceu porque ela estava orando e pedindo a Deus para que enviasse uma forma dela se alimentar. Então eu digo, por experiência própria, os anjos ainda aparecem sim. Nunca mais eu vi aquele senhor em lugar nenhum da cidade, a cidade é pequena. Então você acreditando ou não, eu, pelo meu testemunho, eu posso te dizer, é verdade. O anjo aparece sim. E aí daqui, ó, não vos esqueci da hospitalidade, porque alguns, sem saber,
hospedaram anjos. Continuando, para a aula não ficar muito extensa. Quais missões específicas os anjos realizam? Os anjos são enviados para diversas missões, como proteger, anunciar mensagens, executar juízos de Deus. Se você ver o Velho Testamento, os anjos matavam pessoas quando Deus decretava. Em Atos capítulo 12, versículo 7, um anjo libertou Pedro da prisão. Olha, já é Novo Testamento. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E ele, tocando o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos a cadeia. Então, mais uma vez, os anjos apareceram. E apareceu para Pedro. Os anjos guardiões existem? Todos têm um. Olha que interessante. Você tem um anjo guardião? Embora a ideia de anjos guardiões seja popular, a Bíblia não confirma que cada pessoa tem um anjo específico designado para protegê-la. No entanto, Mateus 18, versículo 10, menciona que os anjos das crianças, lê isso daí depois lá que você vai entender, vêm continuamente à face de Deus, o que indica um cuidado especial de Deus pelos pequenos por meio de seus anjos. Queridos, o que eu quero dizer para você, e é um erro que muita gente comete, porque veio do passado isso, nós acendermos velas para o anjo da guarda. Não existe, de acordo com a Bíblia, um anjo da guarda. Deus declara assim que tem anjos que ficam ao nosso derredor, que pode ser entendido como um anjo da guarda porque ele nos guarda, mas ele não merece a adoração que é o próximo. Ele não merece ser adorado. Aí o de baixo, ó. Os anjos podem ser adorados? Não, de forma nenhuma. A adoração é somente a Deus e ele não divide a adoração com ninguém. Os anjos não devem ser adorados. Eles são servos de Deus e rejeitam qualquer tipo de adoração que lhes seja dirigida. Em Apocalipse capítulo 22, finalzinho, versículo 8 e 9, quando João tenta adorar o anjo que lhe mostrou as visões, olha, lembra? O anjo mostrou as visões para João, João se posta e tenta adorar. Olha o que o anjo diz: não faças isso, sou conservo teu, ou seja, sou igual a você, e o dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro, adora a Deus. Então, esqueça esse negócio, gostando de mim ou não, isso é bíblico. Não tem que acender vela para anjo, não tem que pedir oração para anjo, não tem que adorar anjo. Por isso é o perigo, queridos, de nós não entendermos a Bíblia. Quando nós adoramos algo desse tipo, nós estamos tirando a adoração de Deus. E Deus não divide a adoração dele com ninguém. Você entendeu isso? Muitas pessoas vão me criticar, muitas pessoas vão escrever coisas no vídeo, mas não me importa, importa o que está escrito na Bíblia. João viu o anjo, João se prostrou perante o anjo para adorar o anjo. O anjo disse: não faça isso que eu sou igual a você. O anjo diz: não, sou diferente dos profetas, dos homens da terra. Adore somente a Deus. Cuidado, queridos. Eu sei que isso às vezes te conforta, às vezes te ajuda, mas não, cuidado. Podemos nos comunicar com o anjo, falar com o anjo? A Bíblia não nos instrui a buscar comunicação com os anjos. Eles são enviados por Deus para realizar suas ordens. E nossa relação direta deve ser com o Senhor. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, os anjos são descritos como espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Mas não há base bíblica para orarmos ou falarmos diretamente com eles. Ou seja, não tem na Bíblia nenhum lugar para você pedir para Deus. A única coisa que tem é que o Espírito Santo intercede por nós. É pelo Espírito Santo que nós oramos e nós buscamos isso. Queridos, essa aula ela era uma aula bem rasinha, bem pequenininha, queridos. E eu coloquei um pouco mais, pesquisei um pouco mais sobre anjos, estudei um pouquinho mais, e ela acabou se tornando um pouquinho mais longa, ó, 23 minutos de novo. Tem uns que vão ficar bravos porque ela acabou sendo um pouquinho maior, mas eu espero que você tenha entendido, porque o maior medo meu é que nós fazemos atitudes erradas, como se prostrar diante de anjo, acender velas para anjo, fazer altar para anjo. Lembra sempre desse último versículo, quando lá em Apocalipse, o anjo fica até assustado: não se prostra em mim, não. Não se prostre para mim, não. Somente adore a Deus. É Deus que merece adoração. Quando você vai falar, para que falar com anjos se você tem acesso direto a Jesus Cristo? Se você tem acesso direto ao Espírito Santo, ao Deus Todo-Poderoso? Não há necessidade disso. Se você pode discutir um assunto direto com o juiz, para que falar com os secretários? Entenda isso. Espero que você tenha entendido.
A lição de amanhã, eu prometo, vai ser um pouquinho menor. Então coloque suas dúvidas, fale comigo. Não esqueça de comentar para mim. Se não entendeu, me chama no WhatsApp. Estou à sua disposição, tá bom? Deus te abençoe.